tema que nós vamos debater nesse encontro, ou que estamos debatendo nesse encontro, eu considero estratégico em relação a todos os outros temas que temos discutido e temos encaminhado na nossa luta nessas últimas décadas. Eu atuo nessa área de comunicação há mais de 10 anos, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. E eu fui para lá por acaso. Eu era líder da minha bancada, e quando a gente assume a tarefa de liderança, fica por último na indicação de que espaços a gente deve ocupar nas comissões permanentes da casa. E a minha formação, como todos sabem, é a área social, sou assistente social, sou da área de sociologia também, e por acaso caí, porque era a última opção que eu tinha, por ser líder da bancada, na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e Informática. Eu disse, o que eu vou fazer nessa comissão? Eu nunca entendi dessas coisas. Eu não tenho domínio de uma questão tão complexa, e eu não tenho preparo para enfrentar essa realidade. Mas eu não tinha outra opção, senão dizer, eu tenho que estudar e superar as minhas deficiências em relação a isso. E foi providencial. Eu me dei conta de que mais importante, vocês podem até se escandalizar, do que a discussão sobre assistência social, seguridade social, saúde, educação e outros temas, cultura e outros temas que são objeto das comissões permanentes da Câmara, eu me dei conta de que os meios de comunicação social e a questão da informática, da ciência, da tecnologia, é a condição, ao se resolver as questões estratégicas dessa área, para se resolverem as outras questões que são objeto do nosso trabalho no Congresso e da nossa luta nos movimentos e na sociedade. Por que eu entendi isso? Porque eu entendi que no dia em que a gente conseguir democratizar os meios de comunicação social no país, a gente tem condições de fazer todas as outras reformas. Eu milito, por exemplo, pela questão da terra, a reforma agrária, a reforma urbana, desde que eu me dou conta de gente. E hoje eu tenho dito que mais importante que a reforma agrária e que a reforma urbana é a reforma das comunicações sociais, a democratização dos meios de comunicação social. Por que eu digo isso? Porque no dia em que a gente tiver a sociedade controlando esses meios, e esses meios estiverem de fato democratizados no país, nós teremos força política para fazer todas as outras reformas, inclusive a reforma agrária que não se fez ainda em nosso país. Uma coisa me incomodou desde que eu cheguei naquela comissão, é que somos nós que damos parecer sobre as outorgas, sobre as concessões de rádio e TV. E tínhamos que fazer esses pareceres sobre a renovação ou não de uma concessão absolutamente no escuro, porque não se tinha ou não se tem ainda meios de aferir o quanto uma emissora de rádio ou de TV estariam de fato não só cumprindo aqueles dispositivos legais, constitucionais, formais, mas o quanto, por exemplo, a programação atende aos limites previstos nos dispositivos constitucionais, verificar se de fato aqueles espaços de tempo da programação atende àqueles limites estabelecidos na Constituição, no seu artigo 5º, o tempo para a informação, o tempo para o conteúdo de cultura, de educação, de informação, conteúdos artísticos. Nós fazemos isso absolutamente no escuro, sem ter condições absolutamente nenhuma de aferir sobre alguma margem de certeza ao se opinar sobre a renovação ou não de uma determinada concessão. E as concessões se fazem por 15 anos, uma concessão de televisão, e por 10 anos, uma concessão de rádio. E nós já estamos na 3ª renovação das concessões. Já foi feita uma há 30 anos atrás, 15 anos e 10 para televisão e rádio. Já foi feita uma segunda, 15 anos mais 10 para rádio, e agora estão se renovando pela 3ª vez para um período de 15 anos e mais 10 anos para rádio, também nas mesmas condições,
sem nenhum critério, sem nenhuma aferição, sem nenhuma a opinião das comunidades locais ou das comunidades em geral, que são as receptoras dessa programação, que também não tem nenhum mecanismo de controle, de fiscalização e de crítica àquilo que chega aos lares, às comunidades, aos ambientes onde essa programação chega. E o que mais me incomodava, além de fazer aquilo de forma irresponsável, dar um parecer pela renovação, ou mesmo que fosse contra a renovação, porque aquilo eu não tinha dados objetivos para dar sustentação e segurança àquele meu parecer. Eu reclamava isso eu estou no 3º mandato, a cada ano que eu tinha que cumprir aquela função de dar parecer a processo de renovação de outorga, e reclamava: isso não está certo, isso não é correto, isso tem que mudar. Até que depois de 7 anos eu consegui aprovar um requerimento criando uma subcomissão para fazer propostas de mudança no ato normativo que estabelece as normas, os critérios para se melhorar a condição de dar sustentação e fundamento a esses pareceres. Mas é absolutamente insuficiente. E aí nós conseguimos fazer um mapeamento, um diagnóstico do marco legal das comunicações sociais no Brasil. Já está perto de 50 anos o Código Brasileiro de Comunicação. A Constituição de 88 avançou no seu capítulo 5º, porém até hoje os dispositivos daquele artigo, daquele capítulo, não foram ainda regulamentados. A legislação infraconstitucional ainda não se fez, por omissão do Congresso. Que ao Congresso não interessa, né, estabelecer normas claras, transparentes e muito menos mecanismos de controle dessa questão, até porque um elevado percentual de senadores e um igual número, um outro número elevado de deputados são concessionários de rádio e TV. E isso de forma que afronta o artigo 54 da Constituição, que proíbe que detentores de cargo público e de detentores de mandatos não podem, não devem, é proibido ter a concessão de rádio e TV. Não obstante, grande parte dos senadores e dos deputados, e denunciados sistematicamente, nominalmente, a eles não interessa, portanto, alterar, essa condição de se estabelecer critérios de concessão e de renovação de concessão de rádio e TV no país. Então fizemos aquele relatório, aquele diagnóstico, tem uma publicaçãozinha que vai ser distribuída nas conferências, sobretudo da Conferência Nacional, que tem todo o diagnóstico do marco legal, aquilo que está insuficiente, aquilo que está imperfeito, incompleto, não regulamentado, e aponta o que precisa ser feito. Inclusive anexamos alguns projetos de lei, projetos de emenda constitucional, projetos de leis complementares, no sentido de resolver a questão do marco legal das comunicações sociais no país. Eu consegui chegar só até aí, porque daqui para frente, algum avanço que se consiga fazer vai depender dessa conferência, vai depender da mobilização da sociedade e do protagonismo da sociedade, no sentido de criar força política para alterar essa realidade.